Nós vamos fazer leitura e interpretação do texto Teatros no Estado de Goiás. Quando a gente pergunta assim, quantos teatros tem na sua cidade? A gente não conta os teatros particulares, a gente conta apenas os teatros públicos. Especificadamente na cidade de Goiânia, nós temos 10 teatros. Agora, se for contar com os particulares, nós temos mais de 50. Então, nós vamos aí. O primeiro teatro que nós temos na cidade de Goiânia. Teatro do Centro Cultural Oscar Niemeyer. O Centro Cultural Oscar Niemeyer foi inaugurado em 30 de março de 2006. Os seus 17 mil metros quadrados abrigam um teatro, um museu, uma biblioteca e um monumento aos direitos humanos. Apesar de levar o nome do arquiteto carioca, o Centro Cultural homenageia grandes artistas goianos em todas suas instalações. O Centro Cultural Oscar Niemeyer está localizado na rodovia GO 020 e o seu teatro comporta 1.500 pessoas. Tem fosso para orquestra, camarotes e bar. O Centro Cultural Oscar Niemeyer, quem cuida o Teatro do Centro Cultural Oscar Niemeyer, quem cuida dele é o governador. Há controvérsias de jornalistas, de estudiosos, de pesquisadores, que falam que o Centro Cultural Oscar Niemeyer nunca terminou de construir. Ele já teve umas 2 inaugurações, que eu me lembre. Fala que um jornalista publicou um artigo falando que o piso da biblioteca está cedendo, com o peso dos livros. O próximo teatro que nós temos é o Teatro Escola Basileu França. O Basileu França é uma escola de artes que cuida do governador. Lá ministra vários cursos voltados para as artes, cursos de artes circenses, artes visuais e também tem o de teatro. E como você vai estudar teatro sem um teatro, não é verdade? Então o governador construiu lá um teatro titulado Teatro Escola Basileu França. O Basileu França é um teatro construído com objetivo apenas para estudo. Ele não foi construído com objetivo para fazer apresentações de companhias de grupo. É para estudo dos alunos lá do curso de teatro, de música, de dança. E no Brasil, o Teatro Escola Basileu França, que tem esse objetivo, que ele foi construído somente para os estudantes estudarem, o Teatro Escola Basileu França é considerado o maior do Brasil. Nós temos aí o Centro de Educação Profissional e Artes Basileu França, teve suas atividades iniciadas em 2002, dentro do Programa de Extensão da Educação Profissional do Estado de Goiás, oferecendo cursos de formação inicial e continuada nas áreas de música, artes visuais, teatro, artes circenses e dança. Na busca de seus objetivos, em agosto de 2008, iniciam-se os cursos de habilitação técnica profissional de ensino médio em artes. O Teatro Escola do Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França foi inaugurado dia 9 de fevereiro de 2010. Ele comporta 770 pessoas, o palco é italiano, tem 12 metros de boca de cena, 14 metros de profundidade, 18 metros de altura e 200 refletores. Fosso para orquestra com elevador e tem entradas laterais para cenários grandes. Aí você pensa, gente, 200 refletores. Um refletor, ele custa R$2.000, R$4.000, você calcula 200. Este teatro levará os alunos a familiarizar-se com o palco por meio de espaço e equipamento de sonotécnica, iluminotécnica e cenotécnica moderníssimos. O Teatro Escola Basileu França está localizado na Avenida Universitária. Teatro Goiânia. O Cine Teatro Goiânia foi inaugurado dia 12 de junho de 1942. É o mais tradicional espaço cultural de Goiânia. Espaço cultural mais tradicional, que é o mais velho. O primeiro prédio construído em Goiânia
com objetivo cultural de fomentar as artes, foi o Teatro Goiânia. Ele nem chamava Teatro Goiânia, o nome dele era Cine Teatro Goiânia, porque lá exibia cinema e passava encenações de teatro também. Aí o que é interessante, sua construção teve início em 1940 e foi concluída em 1942. Olha que interessante. Começou a construir o Cine Teatro Goiânia em 1940. Em 1942 terminou a construção e foi inaugurado. Levou 2 anos para construir o Teatro Goiânia. 2 anos, hein? Esses tempos atrás fecharam o Teatro Goiânia para reforma. Ele já estava 2 anos fechado, sendo reformado. É tão contraditório. Como é que uma reforma demora mais de 2 anos, sendo que para levantar o prédio inteiro e para inaugurar foi 2 anos? Nós temos aí, continuando nosso texto, no Cine Teatro Goiânia se realizou o Batismo Cultural de Goiânia e o filme Divino Tormento, com Nelson Ed e Janete McDonald, foi exibido na estreia. Na mesma semana, a companhia Eva Todor, a maior empresa de comédia brasileira da época, inaugurou o palco com a obra Colégio Interno, de Ladislau Todor. O Cine Teatro Goiânia foi um dos primeiros prédios da nova capital e comporta 850 pessoas. Hoje ele é conhecido como Teatro Goiânia, porque não exibe mais filmes, só teatro, e está localizado na Tocantins com a Avenida Anhanguera. Nós temos o Teatro Goiânia Ouro. O Teatro Goiânia Ouro ele está localizado na Galeria Ouro, que fica na Rua 3, no setor central. Dentro da Galeria Ouro, antigamente, tinha um cinema chamado Cine Ouro. O espaço do cinema foi transformado em espaço cultural chamado Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. Então o teatro está lá dentro. A transformação do espaço, onde hoje funciona o Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, foi pensada pela família que é proprietária da Galeria Ouro, no início de 2005, e procurou o prefeito vigente de Goiânia. A ideia inicial era ter um espaço com 2 cinemas. O então secretário municipal da época fez uma visita ao local e pensou ampliar a ideia. Poxa, por que 2 cinemas? Por que eu pegar um cinema, dividir no meio e fazer 2 cinemas? Vamos fazer diferente. Vamos pegar o cinema, dividir em 2. Um fica um cinema, o outro um teatro. A gente coloca uma sala de leitura, onde tem acesso à internet. A gente coloca um momento do bar, um local específico para o bar. O secretário levou o projeto para o prefeito, que autorizou de imediato a parceria. Nascia aí o Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, um espaço cultural composto por cinema, teatro, bar, sala de leitura e lan house. Inaugurado dia 21 de junho de 2006, com o espetáculo Café Cantante Punhal Reluzente, do grupo teatral Martins Sererê, com direção de Marcos Fayad. O Teatro Goiânia Ouro, que está dentro do Centro Municipal de Goiânia Ouro, o lote e o prédio não é do prefeito. É um teatro que já faz parte da história de Goiânia, com apresentações de grandes companhias e grupos de teatro. O dia que os proprietários da Galeria Ouro quiserem desfazer a parceria com o prefeito, o teatro fica na história, ele deixa de existir. Então é uma coisa que a gente tem que se pensar, é importante ter espaços culturais que é do governo, o prédio é do governo, o lote do governo, porque esse espaço cultural ele nunca vai desaparecer, a não ser que seja justificativa dos governantes a falta de verba. Mas verba tem, gente, a gente paga imposto todo dia. Agora, quando o espaço não é da prefeitura, do governador, a hora que quiser desmanchar a parceria, desmancha. Teatro Liberdade. A iniciativa de se criar o Teatro Liberdade foi do teatrólogo Divanir Pimenta e da atriz Mara Lua, que juntos criam mais um espaço independente no calendário artístico de Goiânia. O Teatro Liberdade está localizado na Rua 8, Rua do Lazer, no setor central.
O Divanir Pimenta e a Mara Lua viu que tinha um beco lá na Rua do Lazer. Tinha um beco, assim, é um espaço atrás das lojas. É um espaço público e não acontecia nada, tinha uma sala enorme lá. Então o Divanir Pimenta e Mara Lua teve um insight. Vamos transformar aqui no espaço cultural. O prefeito aprovou, transformou aquele espaço que nada acontecia no teatro e se deu-se o nome de Teatro Liberdade. Até então, o Divanir Pimenta era que coordenava o espaço. Era um espaço onde acontecia longas temporadas. O que é longa temporada? Se a sua companhia ou seu grupo ia fazer uma apresentação no Teatro Liberdade, a apresentação era sexta, sábado e domingo. Então era de longas temporadas. Não sei o que aconteceu, que Divanir Pimenta saiu da direção do Teatro Liberdade, um diretor de uma companhia de teatro em Goiânia assumiu. No que ele assumiu, ele tomou conta, a companhia específica tomou conta de um espaço que era público, que qualquer companhia, qualquer grupo poderia apresentar de longa temporada, tomou conta do espaço. Simplesmente, vou falar grosseiramente, passou tinta no nome Teatro Liberdade e colocou o nome da companhia dele. Agora o teatro chama Teatro e o nome da companhia. Eu acho o seguinte, história não se apaga. Na época eu questionei, vi e-mail, o dirigente da companhia, o porquê de ter mudado o nome do teatro. Eu questionei até a Secretaria de Cultura de Goiânia, ninguém respondeu nada. Então, história não se apaga, pessoas, não se apaga. Tem muita gente que tenta apagar a história, tenta apagar o passado, tenta até voltar no tempo, né? Quantos filmes de ficção nós temos sobre isso? Mas a história não se apaga. O teatro na Rua 8, na Rua do Lazer, chama Teatro Liberdade e ele foi criado por Divanir Pimenta e Mara Lua. O teatro que comporta 100 pessoas, com um palco de 4 metros de comprimento por 8 metros de largura e um camarim. Teatro Otavinho Arantes. Pessoas, imagina só. Otavinho Arantes era pititiquinho. Estudava numa escola lá em Trindade. Aí um padre alemão, chamado Pelágio Salter, instigou, estimulou, incentivou Otavinho Arantes a estudar teatro. Olha para você ver, que coisa interessante. Como é importante, como é fundamental a educação para as crianças. O padre Pelágio Salter estimulou Otavinho Arantes quando era criancinha a estudar teatro. Esse homem foi crescendo, essa criancinha foi crescendo. Ele se apaixonou tanto pelo teatro, tanto que criou um grupo de teatro para ele, chamado Agremiação Goiana de Teatro. E ele gostava tanto que ele deve ter pensado assim, estou deduzindo o pensamento, eu vou construir um teatro para o meu grupo de teatro. Aí você pensa, você pega um salário mínimo, você tira a água, a luz, a alimentação, o transporte, o remédio, o médico, o aluguel. O que sobrava, ele foi levantando o teatro dele. Ele atravessava Goiânia com carrinho de mão, carregando tijolo, o teatro dele. O que aconteceu? Chegou uma época, ele foi em Brasília pedir recursos federais para concluir o teatro. Ele atravessou a rua e morreu atropelado. E o teatro, Otavinho Arantes faleceu sem o teatro ter terminado sua construção. Então aí ele ficou titulado como Teatro Inacabado. Nós temos aqui o nosso texto. O Teatro Inacabado foi construído como sede para a Agremiação Goiana de Teatro em 1959. O local foi erguido tijolo por tijolo pelo diretor teatral Otavinho Arantes. O local comporta 300 pessoas,
e começou a funcionar antes de sua inauguração. Ou seja, o teatro inacabado, porque ele estava inacabado, porque Otaviano Arantes havia falecido, o governador pegou e concluiu as obras do teatro inacabado, que nós temos aqui no nosso texto. As obras do teatro inacabado foram concluídas e inaugurado no dia 22 de março de 2010. Aí você calcula. Otaviano Arantes começou a construir o teatro em 1959 e ele foi concluído e inaugurado em 2010. Quantos anos foi para o teatro ficar pronto? O teatro dele demorou 51 anos para ficar pronto. Inaugurou o Teatro Otaviano Arantes, que era teatro inacabado, saiu nos jornais de Goiânia, que agora o teatro deixava de se chamar Teatro Inacabado e passava a se chamar agora Teatro Otaviano Arantes, porque afinal de contas já tinha acabado as obras. Mas não mudaram a fachada até agora. O Teatro Otaviano Arantes estava localizado na Avenida Anhanguera, quase em frente ao Lago das Rosas, do Zoológico de Goiânia. Uma coisa curiosa, que eu acho curiosa, primeira vez que eu fui no Teatro Otaviano Arantes, eu fiquei boba que nem criança, quando ganhei um chocolate. Eu visualizava assim a parede, eu olhava para a parede e visualizava o que estava atrás do reboco, aqueles tijolos, tijolos por tijolos, e trazia na mente, poxa, o cara construiu o teatro dele, tijolo por tijolo, um por um, carregando carrinho de mão. Nós temos aí Teatro Iguá, Piguá e Itacuá. Esses três teatros, aqui no setor sul, tinha uma empresa da Saneago numa região, que dá numa pracinha aqui. Era uma sede da Saneago com 3 caixas d'água, só que estava desativada, criando mato. Então, aí, o ator Marcos Fayad, que fez Moradia em Goiânia, teve a ideia de transformar essas 3 caixas d'água, aquele espaço que estava só criando mato, e transformar num centro cultural. E quem cuida desse centro cultural, que é o centro chamado Centro Cultural Martins Sererê, onde está localizado esses 6 teatros, Iguá, Piguá e Itacuá, que são as 3 caixas d'água. Quem cuida desse espaço é o governador. Foi aprovada a ideia do Marcos Fayad e a antiga sede da Saneago foi transformada no espaço cultural. Nós temos aí o nosso texto. Destinadas às atividades artísticas nas áreas de teatro, dança, música e artes visuais. Inaugurado em 20 de outubro de 1988, em um local que abrigava 3 caixas d'água da empresa de saneamento do estado de Goiás, Saneago, o arquiteto Gustavo Veiga criou o projeto de um centro cultural onde transformava os antigos reservatórios de água em teatros e ainda propunha a instalação de outras áreas físicas para eventos culturais diversos. Assim, os 3 grandes reservatórios de concreto, com capacidade para armazenar 500 mil litros de água cada um, foram adaptados e transformados no Teatro Iguá, Piguá e Itacuá. E em meio a isso, fizeram um bar titulado Caruá, que em sua inauguração tinha uma cobertura de palha de coqueiro, feito pelos carajás. Mas na época de abandono, essa cobertura foi incendiada. Olha uma coisa curiosa, época de abandono. Entrou vândalos lá e tacou fogo no telhado do bar, que foi feito. A questão não era nem ter um telhado de palha, não. Se fosse um telhado de palha, a gente mandava, se fosse um telhado de palha só por ser, a gente mandava colocar palha de novo. Mas foi feito pelos índios carajás. Entendeu? Isso é história. Como pode um órgão público estar abandonado se a gente paga imposto? E pagamos todo dia.
Outro fato curioso. No teto dos teatros, na época de sua inauguração, havia pinturas de Cirão Franco. Fez nos tetos externos, do lado de fora, do Teatro Iguá uma obra artística. Isso é história. Não sei o que aconteceu, que a direção do Centro Cultural Martim Sererê vai passando de mão em mão. Pessoa simplesmente pegou uma lata de tinta com pincel e pintou a obra de Cirão Franco. Sabe? É assim. O artista foi pago e foi muito dinheiro para fazer uma obra, para fazer uma arte. Simplesmente pega uma lata com pincel e pinta tudo. Além de apagar a história, tá desvalorizando o dinheiro público, o dinheiro do nosso imposto, que a gente paga o artista para fazer. Pega lá e mete tinta. Estranho? Vamos lá, continuando o nosso texto. O Centro Cultural Martim Sererê, ele abriga esses três teatros, Iguá, Piguá e Itaquá. O Teatro Iguá e o Teatro Piguá, ele comporta 300 pessoas. O Teatro Itaquá, ele comporta 500 e ele é um teatro de arena. Já o Teatro Iguá e Piguá é um teatro italiano, onde o palco é retangular e a plateia fica à frente. O Teatro Itaquá não, ele é um teatro de arena, onde o palco fica embaixo e a plateia ao redor, de forma elevada. Ele é semelhante com o estádio de futebol. Lá o gramado onde os jogadores jogam o palco e a plateia está ao redor de forma elevada. Aqui o nosso texto. Na língua dos índios chavantes, Iguá quer dizer lugar de guardar água. Piguá quer dizer caverna de água. Itaquá quer dizer buraco na pedra, né? Itaquá é um teatro de arena, um buraco na pedra. E Caruá, que é o nome do bar, quer dizer lugar de comer. Para quem entra no Martim Sererê, o Teatro Iguá fica do lado direito e o Teatro Piguá do lado esquerdo. O Teatro Itaquá fica atrás do Teatro Iguá. E o Bar Caruá fica à frente do Teatro Iguá. De acordo com a tradição local, quando era uma empresa, quando funcionava a empresa de saneamento, lá na época da ditadura militar, eles utilizavam a caixa d'água como tortura, né? Prendia o pessoal, pegava lá na cabeça e mergulhava dentro. Vai falar não? Levanta a cabeça. E aí vai falar não? Mergulhava, levantava. E nessa tortura aí nas caixas d'água, muitas pessoas morreram. Alguns atores dizem que às vezes quando ficam lá sozinhos no Teatro Iguá, Piguá, diz que ouve vozes, vê vulto, gente passando. Não sei. Teatro Rio Vermelho. O Teatro Rio Vermelho, quem cuida é o governador, está localizado dentro do Centro de Cultura e Convenções Gersina Borges. O Teatro Rio Vermelho comporta 2.007 pessoas. Ele tem cabine de tradução simultânea. Ele tem um palco removível. A gente tem aqui o texto. O Centro de Cultura e Convenções Gersina Borges, fundado em abril de 1994, é considerado um dos melhores do Brasil e mais modernos da América Latina. Olha só, em Goiânia nós temos o maior teatro escola do Brasil, o Teatro Brasileiro França. Em Goiânia nós temos o melhor teatro da América Latina, o mais moderno, o Teatro Rio Vermelho. O Centro de Cultura e Convenções de Gersina Borges tem uma área de 50.000 metros quadrados. Nele é possível a realização simultânea de eventos multifuncionais de pequeno, médio e grande porte. Em suas instalações existe o Teatro Rio Vermelho. O Centro de Cultura e Convenções Gersina Borges está localizado na Rua 4, do setor central, bem na divisa dos setores centro e oeste, onde catadores de papéis coletaram uma máquina de radioterapia abandonada, dando início ao acidente radiológico de 1987, o Césio. Então, quando eu falei, é importante que o espaço cultural seja público e não particular. Como eu havia falado, que o Teatro Goiânia Ouro é de uma família particular, o prefeito aluga o espaço.
A hora que a família quiser desfazer a parceria, o Teatro Goiânia Ouro deixa de existir, fica extinto. É o que aconteceu com o Teatro Cici Pinheiro. O Teatro Cici Pinheiro, ele estava localizado em frente ao Teatro Otavinho Arantes, na Avenida Anhanguera. Era um prédio de 3 andares, particular. O prefeito de Goiânia foi realizar o primeiro Festival Internacional Goiânia em Cena, e os espaços públicos eram insuficientes para tantas apresentações e oficinas. Então, na época, ele alugou esse prédio de 3 andares e titulou o teatro como Teatro Cici Pinheiro. Ele era conhecido como Teatro de Bolso, porque era o menor teatro de Goiânia. Ele comportava 80 pessoas. Ele dava para as companhias, para o grupo, oferecia apresentações de longa temporada. Então você ia solicitar uma pauta para apresentar a sua peça, era sexta, sábado e domingo, era longa temporada. Só que aí o que aconteceu? O dono do prédio resolveu demolir o prédio para construir um prédio residencial. Acabou a parceria com a prefeitura. Cadê o teatro? Um teatro que fez parte da história e desapareceu. Aí nós temos aqui o nosso texto: Teatros extintos em Goiânia. Teatro de Bolso Cici Pinheiro. O Teatro de Bolso Cici Pinheiro tem capacidade para 80 pessoas e foi criado para sediar o Goiânia em Cena, Festival Internacional de Artes Cênicas, em 2003. O teatro fica dentro da Casa das Artes, que tem 3 andares e está localizado na Avenida Anhanguera. Agora olha que interessante. O Teatro Cici Pinheiro, ele tinha acabado de ser reformado. Passou pouquinhos meses e já demoliu. Vamos rabiscar aqui as localizações do teatro em Goiânia. Nós temos aqui a Avenida Anhanguera. Aqui nós temos o zoológico. Aqui nós temos o Teatro Otavinho Arantes, que comporta 300 pessoas. Como eu havia falado, a fachada ainda não mudou. Continua teatro inacabado. Só que eles escreveram assim: teatro inacabado. Colocaram esse A maiúsculo para passar a ideia que agora o teatro está acabado. Continuando, aqui em frente ao Teatro Otavinho Arantes, é que estava localizado o extinto Teatro Cici Pinheiro. Cici Pinheiro, ela foi a atriz da companhia do Otavinho Arantes. E foi a primeira atriz no estado de Goiás que deu o primeiro beijo em cena. Até na época que isso aconteceu, a sociedade a classificou como prostituta. Olha só aí o que se faz então hoje em cima de um palco. Estou aqui na Avenida Anhanguera. Aqui eu tenho a Avenida Tocantins. Aqui na esquina eu tenho o Teatro Goiânia. O primeiro espaço cultural da cidade. Continuando aqui, a Avenida Tocantins aqui embaixo, aqui eu tenho a Rua 4. E aqui eu tenho o Centro de Convenções e Cultura Gersina Borges. O que está dentro dele? O Teatro Rio Vermelho. Continuando a Avenida Tocantins, para cima, aqui eu tenho
a Rua 3. Rua 3. Aqui na Rua 3, eu tenho a Galeria Ouro. E dentro da Galeria Ouro eu tenho o Teatro Goiânia Ouro, que eu havia falado que é um espaço particular. Hora de desfazer parceria, extingue o teatro. Continuando na Rua 3, eu vou fazer aqui, assim, é só um rascunho, correndo. Vou comer um monte de rua. Eu tenho aqui na frente a Rua 8. Rua do Lazer. Aqui eu tenho o Teatro Liberdade. História não se apaga. Liberdade. É o menor teatro de Goiânia, que comporta 100 pessoas, né? Criação do Teatro Liberdade foi do Divanir Pimenta e da Mara Lua. Continuando aqui a Avenida Tocantins, aqui eu tenho a Praça Cívica. Aqui eu tenho a Rua 10. Rua 10. Aqui eu tenho a Praça Universitária. Aí, aqui eu tenho o Teatro Escola Basileu França. O maior teatro escola do Brasil está aqui, ó, Basileu França. Subindo a Praça Cívica, ali eu tenho no setor sul o Centro Cultural Martins Sererê, que era a antiga Saneago. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho 3 teatros: Teatro Iguá, Piguá e Itapuá. Vou subir lá na Praça Cívica. Vou parar lá no primeiro shopping construído em Goiânia. Lá no Jardim Goiás. Do lado deste shopping, eu tenho o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Aqui está o shopping. Dentro do Centro Cultural Oscar Niemeyer está o teatro do Centro Cultural. Então, em Goiânia, nós temos 10 teatros. Vamos contar. 1. Teatro Otávio Arantes. 2. Teatro Rio Vermelho. 3. Teatro Goiânia. Foi batizado com o nome Cine Teatro Goiânia. 4. Teatro Goiânia Ouro. 5. Teatro Liberdade. 6. Teatro Basileu França. 7. Teatro Iguá. 8. Teatro Piguá. 9. Teatro Itapuá. E 10. Teatro do Oscar Niemeyer. Se você perceber, os teatros estão todos aglomerados. Só na região central, a gente tem 1, 2, 3, 4. E se a gente não considerar a região central, o resto tudo está pregado. A gente tem que descentralizar essa cultura. Por que os teatros estão concentrados na região central? Por que eles estão tudo tão perto? Por que da Praça Cívica até o Teatro Rio Vermelho é perto, aqui do Centro Cultural Martins Sererê? Nós temos que fazer teatro nos bairros mais afastados. Aí se pensa, não, mas nesses bairros afastados, nas pessoas mais carentes, eu não vou ter plateia. Engano seu. Aqui nessa elite centralizada, às vezes você vai fazer uma apresentação teatral,
tem 20 pessoas na plateia. Vai fazer lá naquele bairro afastado das pessoas carentes. Elas vão lotar, porque elas têm carência disso. É claro, pô, você cobra R$30 a entrada, R$20 a entrada, não tem como. Ele não vai deixar para comprar um arroz para ir no teatro, né? Qual é o problema de cobrar R$2 a entrada? Ah, mas aí eu não vou ganhar dinheiro. O dinheiro é importante, porque senão a gente não come, não se locomove. Mas R$2 com uma plateia lotada vai dar um bom dinheiro. Você, é claro que você não vai ter uma companhia, um grupo com 10, 20, 30 pessoas. E você busca aí patrocínio particular ou do governo. Eu acho que as pessoas merecem. Todo mundo tem direito à cultura, todo mundo tem direito à arte. E eu garanto que essas pessoas que moram nos bairros mais afastados, que têm uma condição financeira menor, ela vai abraçar essa ideia, ela vai te abraçar com muito amor e gratidão. Nós temos outro teatro extinto em Goiânia também, teatro de emergência, que ele foi criado pelo João Benil. Você não sabe quem ele é? Está precisando estudar teatro. Um teatro que fechou e é muito difícil você encontrar uma referência dele. Parece que pegaram um balde de tinta, um pincel e passaram em cima também. É o que aconteceu com o Cici Pinheiro, que foi fechado e que pode ficar no esquecimento se alguém não pagar a história. Estranho essas pessoas querem pagar a história, parece que é tão fácil. E o que pode acontecer com o Teatro Goiânia Ouro, que está dentro de um espaço que é particular e não público. Nós temos agora os teatros no interior de Goiás. Nós temos pouca referência dele. Nós temos o Teatro de Lusiânia, que o próprio nome diz, está na cidade de Lusiânia, e comporta 150 pessoas. O maior teatro no interior que nós temos é o teatro que fica na cidade de Anápolis. Ele comporta 590 pessoas. Nós temos o Teatro Centro Cultural de Séries, que fica na cidade de Séries, que comporta 300 pessoas. Temos o Teatro Centro Cultural de Nova Veneza, fica na cidade de Nova Veneza, que comporta 200 pessoas. Temos o Teatro Centro Cultural de Porangatu, fica na cidade de Porangatu, que comporta 300 pessoas. Temos o Teatro do Palácio da Cultura Teotônio Vilela, que comporta 417 pessoas e fica na cidade de Quirinópolis. Olha que interessante, o segundo maior teatro que nós temos no interior de Goiás, Teotônio Vilela. Temos o Teatro Juquinha Diniz, que comporta 220 pessoas, que está localizado na cidade de Morrinhos. Temos o Teatro Pirinópolis, fica na cidade de Pirinópolis, que comporta 165 pessoas. E o primeiro teatro construído no estado de Goiás chama Teatro São Joaquim. Ele está localizado na antiga capital do estado, Goiás Velho. A gente chama Goiás Velho, mas a cidade chama Cidade de Goiás. E ele comporta 360 pessoas. Aqui nós temos o Teatro São Joaquim, foi o primeiro teatro centro-oeste, inaugurado em 1857. Eu ainda vou fazer um tour pelos teatros no interior do estado de Goiás. E a hora que eu entrar em cada teatro, eu não vou entrar lá para assistir peças de teatro, não. É para fazer uma visualização, tentar me converter lá no passado, na sua construção. É estranho, não é? Geralmente, quando eu vou nas livrarias, eu pareço que sou esquizofrênica quando eu vou nas livrarias. Não sei se isso acontece contigo, mas acontece comigo. Quando eu entro numa livraria, os livros todos começam a falar. Estranho, não é? Os livros começam a falar o que está escrito dentro deles. Os livros todos falam. Então, quando eu for fazer esse tour, aquelas paredes vão falar. Elas vão contar a sua história. Elas vão me trazer todas as falas, as apresentações que aconteceu por cima daquele tablado.